I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Eita, eita, eita! E hoje o programa está fervendo. Hoje o programa tem um tema bem diferente. Nosso Expresso Psicológico começa com um tema bem diferente: análise de imagem. E para a gente falar desse assunto, contamos com a presença de dois grandes ilustres: o Dr. Raj Fernandes, um grande investigador na área da semiologia, da imagem, né, com várias obras já publicadas, e nosso querido autor do best-seller, né, A Imagem e a Sua Interpretação, David Maia, tá? Antes de tudo, a gente precisa falar de desconstrução. Desconstrução, isso mesmo. Já que a análise de imagem, ela procura aproximar do seu significado etiológico, né, que é a metáfora. Então, esse real sentido da imagem, desconstruir a forma com que a gente utiliza a palavra imagem na atualidade. Então, a ideia de elaborar uma ciência dos signos tem sua origem na semiótica, que estuda, dentre outras coisas, a imagem do dia a dia. E aí, perfeito, olha aí a nossa equipe técnica, né, deixando tudo muito alinhado. E a gente vai começar, então, com o nosso primeiro quadro, Tipos de Café. O que cada tipo de café, né, pode nos oferecer. E aí a gente vai contando com a presença, convidando aqui para a nossa roda de conversa, uma pessoa que vai conseguir falar realmente desse assunto para a gente. Vamos deixar ele falar, Dr. Raj, o que é semiótica. Diz para a gente, Dr. Raj. Primeiramente, bom dia, Ronaldo, bom dia, David, que está aqui também, sou um grande fã. Bom dia a todas as meninas que estão aqui nos assistindo, né, a turma toda, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá, Ronaldo, você começou falando muito bem. A semiótica, ela tem mesmo o objetivo de estudar, né, os diferentes tipos de signos e imagens que a gente interpreta hoje em dia. Ela vai estruturar as leis de funcionamento de diferentes categorias desses signos. E aí eu vou explicar mais direitinho. A imagem, na teoria semiótica, ela apresenta uma especificidade da imagem, onde a gente pode analisar a imagem através do que a gente já produz, ou seja, do que a gente está vendo. E a gente pode chamar de signo justamente isso, né? Essas ideias que são exprimidas justamente pelo aquilo que a gente interpreta da imagem que a gente vê. Perfeito. Nossa, como é bom eu ouvir você, Dr. Raj. Estava com saudade, tá? E quero aproveitar para trazer também para a nossa roda de conversa o escritor best-seller, David Maia. David, você pode explicar para a gente, para o nosso espectador, para complementar aí o assunto do que o Dr. Raj nos trouxe, o que são imagens? Bom dia a todos, bom dia, Dr. Raj. Sou um leitor assíduo do seu trabalho também, muitos parabéns. E você, Ronaldo, muito obrigado pelo convite, muita saudade que eu estava de estar aqui no programa. Olha, é o seguinte, as imagens, elas são instrumentos da expressão e da comunicação da contemporaneidade. Olha só, a imagem, ela constitui a comunicação, ela constitui uma mensagem para o outro, é condicionada por uma gama de significados, sabe? Mais ou menos explícito. Ó, a imagem, ela complementa a linguagem, participando na construção da mensagem visual. Ó, elas podem ser divididas como textos não verbais, com pintura, desenho, fotografia, escultura, e também podem ser textos mistos, como tirinhas, charges, tudo que pode. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, obrigado. Esse primeiro quadro já nos trouxe assuntos bastante interessantes, né? Interessante, inclusive, vocês trazerem isso, porque a gente entende, né? Claro que eu fiz uma leitura para a gente conseguir participar do programa, né? E a análise de imagem é exatamente esse procedimento metodológico, tá? De grande relevância, né? Que toma a imagem como uma fonte de conhecimento teórico, tá? Então, é imprescindível que o pesquisador, né? O pesquisador que estiver buscando fazer esse tipo de análise, tenha uma visão de mundo e saia da posição que seja mais passiva, né? Que é bombardeado, que se permite perceber tudo que esta leitura natural da imagem expressa de uma forma reflexiva, de uma forma crítica. E a gente começa, então, o nosso segundo quadro. Nossa equipe técnica está bombando hoje. Nosso segundo quadro é exatamente esse, Tempo de um Cafezinho. E por que esse nome? Tempo de um Cafezinho é exatamente isso, respostas rápidas para assuntos profundos. Nesse quadro, vocês dois têm um desafio de 30 segundos, em 30 segundos, refletir sobre uma frase de impacto. Então, vamos à nossa primeira frase, né? Dr. Raj, o que você pode falar para a gente sobre essa frase? Vamos lá, deixa eu ver aqui. As imagens tanto incorporam como refletem as práticas e crenças culturais. Nossa, eu super concordo com essa frase. Inclusive, eu acho que é um período super propício para a gente se pensar e discutir isso, porque como nós estamos, né, em período de pandemia, lockdown, então a gente está sendo bombardeado de informações e, consequentemente, imagens o tempo inteiro. E essas imagens, elas refletem o nosso momento, né? Tanto refletem o momento presente,
quanto no passado e talvez no futuro. Então, eu acho que sim, as imagens elas refletem tanto a prática quanto as crenças de uma cultura, sim. Perfeito, perfeito, perfeito. E vamos para a nossa segunda frase agora, Dr. David, né? Nos Olha, apresente aí o que você percebe, o que é que você pode dizer para a gente sobre essa frase. que desafio, Ronaldo, mas eu vou tentar. Ó, é o seguinte, essa sentença, ela me remete muito a meus estudos em psicanálise, ó, principalmente a partir da ótica lacaniana. Ó, me remete à ideia do sujeito que é possibilitado a nascer a partir da passagem do iluminismo para a modernidade. Ó, a noção de privacidade começa a ser edificada a partir daí, à medida que dessa cisão com o outro que acontece. Ó, remete à própria ideia do sujeito enquanto incompleto. Nunca vai ser completo. É como no estadio do espelho, enquanto formador da função do eu, que Lacan fala, muito bem, inclusive. Ó, ele fala que o bebê se apoia no colo da figura materna e se projeta diante da imagem da tal relação. Esse momento aponta para um processo de identificação muito importante. É como se na nossa sociedade, através da tal cultura imagética que a gente tem, a gente fosse como a criança que se posta diante do colo da mãe e estivesse constantemente tentando, de alguma forma, preencher esse vazio, se identificando de alguma forma. Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer mais um programa para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Obrigado aí pela participação de vocês. Inclusive, a frase anterior é da Martine Joly, né? E a gente se inspirou nesse programa, né, no livro Introdução à Análise da Imagem de Martine Joly. E ela, que é uma colega do Dr. Raj, né, ela diz o seguinte, que a gente entende que para analisar uma imagem, a gente começa com a descrição da imagem, em seus elementos principais e os detalhes da cena. Depois, a gente observa os aspectos composicionais e tecnológicos, uma visão mais técnica, né, da composição dessa imagem. Por último, como se fosse uma terceira fase, digamos assim, é realizada a análise de como elas se relacionam. Por exemplo, de como a técnica e a estética podem contribuir para um fator conceitual percebido pelo pesquisado e que acaba possibilitando fazer inferências sobre a intenção do autor. Né? E a diretora aqui já está puxando, só um minutinho, diretora, né? Aqui puxando minha orelha, porque o nosso tempo está estourando, mas dá tempo de a gente apresentar nosso último quadro, Como Você Prefere Seu Café. Nesse quadro, a gente vai aproveitar para expressar nossos sentimentos sobre uma obra magnífica de Portinari, que tem tudo a ver com o nosso programa, Café, tá? Daqui, né, a gente vai falar um pouco e vai fazer a nossa análise desta magnífica obra. E eu vou deixar vocês à vontade, na ordem que vocês quiserem falar. Não sei se foi de surpresa, mas falem aí, o que vocês podem fazer de análise dessa imagem? Olha, é o seguinte, eu tenho essa imagem na minha casa de veraneio lá em Lisboa. Olha, é uma das minhas favoritas. Olha só, nessa imagem, o Portinari ele retrata um grupo de pessoas durante um dia duro de trabalho numa fazenda de café. Ó, os corpos dos trabalhadores, eles são apresentados de maneira rígida, quase escultural. As mãos, os pés das pessoas são grandes, destacando a força do trabalho braçal. Ela apresenta vários personagens, vem colhendo, limpando, carregando grãos, encascando, de tudo, de tudo. Eu admiro muito também essa obra, né? Não é nova, Ronaldo. Já vi muito, admiro muito Portinari. E eu gosto muito dessa obra porque tanto tem a ver aqui com o nosso, né, com o nosso talk show, mas ele se faz presente, o símbolo, né, a simbologia, a imagem do café se faz presente sempre nas obras do Portinari. E nessa obra, que é o tema O Café, não é diferente, né? E é tão interessante a gente pensar nessa questão mais imagética, né, nessa questão de símbolos, simbologias, que o café em si, ele se repete nas obras do Portinari durante mais de 30 anos. Então, assim, durante quase toda a carreira dele, essa simbologia, essa imagem, né, esse detalhe aparece e se repete muito. E essa obra, por exemplo, se não me engano, ela foi feita em 1935, ela foi feita a óleo, né, uma tintura a óleo, e o tamanho dela é de 130 por 195 centímetros, e é muito importante porque simboliza isso, né, simboliza algo que era muito importante para o Portinari e que, de certa forma, se repetia diversas e diversas vezes nas obras dele. Perfeito, doutor Rádio, perfeito. Olha, Ronaldo, eu sei que sua diretora está puxando sua orelha, mas é o seguinte, eu tenho uma coisa do meu coração aqui agora, porque eu sempre penso quando eu vejo essa imagem. Ó, nessa obra tem a figura elementar que é a do capataz, um sujeito de botas pretas, branco, que aponta. E tem uma outra figura que é muito importante também. Olha, um coqueiro. E se a gente vê, no lugar onde que era para estar um coco, tem como se fosse o corpo de uma criança. Olha, isso, para mim, representa nada mais, nada menos do que uma fruta que é apontada pelo capataz quanto algo que deve ser colhido, algo que deve ter
toda a sua doçura retirada. E que é isso que a gente faz quando come uma fruta. A gente pega, absorve tudo que é de bom, tudo que é de doce dela e só forma a semente para fazer mais dela, mais que se edifica em torno do sofrimento do povo. Mais que o capataz aponta, o povo sofre e ele tira toda a doçura e troca por sofrimento. Nossa, eu acho que isso também daria mais um programa, viu, doutor David? Tá? E é claro que é um desafio a gente falar de um tema tão rico em tão pouco tempo. Mas o nosso próximo programa a gente vai desbravar ainda mais sobre esse assunto com uma convidada especial, que é a Grace Vitorino, doutora Grace Vitorino, doutora em Educação, né? Obrigado, meus convidados, obrigado, nossa equipe técnica, você que assiste o nosso programa, dê um like, né? Siga o nosso canal, é muito importante, você sabe que contribui, e até a próxima com mais um Expresso Psicológico.